Bem-vindo ao Falta Base, um espaço para falar de tudo sem base nenhuma. Se tu viu que a gente falou alguma coisa errada e tu tem a informação certa, manda aqui pra gente e bora pro papo de hoje. Eu vou começar falando. Beleza. Tá. Vou explicar o que tá acontecendo aqui. Nós dois já assistimos as Aventuras de Pi. Porém, num dia desse, numa conversa aleatória, tu lembra? Sim. Eu falei que o tigre é imaginação. E tu? Com certeza não é. E quem tá ouvindo também, porra, cara, não tem... Quem tá ouvindo vai concordar que ele é imaginário. Claro que não, cara. Daí, a gente chegou à conclusão que dessa vez o podcast Falta Base vai ser o podcast com base. Porque os dois pesquisaram para ter um debate. E eu tô munido aqui de... É porque assim, ó, eu reassisti o filme. Eu também. E fui anotando. Fui vendo e fui anotando. Fui anotando. Depois que eu anotei tudo, eu dei uma pesquisada por cima para ver se eu não tava muito fora da cachola. Mas, beleza, eu tava dentro do coisa. Tem coisas que eu anotei que eu não vi ninguém falar. Também tem isso. Sim, eu também. Tá? Então, assim... A gente tá parelho. Tô bem. Tá legal. Tô bem. Tá? Tô bem. Tá, então assim, tu vai tentar me convencer que o tigre é real. É. E eu vou tentar te convencer, aliás, te provar que o tigre... Não, eu não preciso convencer ninguém, tá na tela, pô, é só tu dar... E eu vou te provar que o tigre é imaginário. Tá? Tá. Então aperta minha mão aqui agora, porque aquele que for convencido vai patrocinar a próxima janta de casal. Tá, beleza. Fechou? Tá, beleza. Então tá. É só eu dizer que eu não fui convencido, pronto. Não, vai ser, tu é um homem honesto. Eu acredito em ti. Tá, mas vamos começar pelo princípio. Tu acha bom esse filme? É um dos melhores. Perde pra cabana, mas é um dos melhores. Ele é bom, ele é realmente bom. Ele é bom. Quando eu vi quando eu era adolescente e eu achei ele meio parado. Na época, quando eu vi, eu achei ele meio paradinho, meio água com açúcar, assim, sabe? Eu vi quando ele lançou no cinema. Que provavelmente era quando eu era adolescente, eu já era tudo. É, realmente. Daí... Mas eu não vi no cinema, eu vi em casa. E tu entendeu, desde a primeira vez tu pensa que ele é real. Eu não me lembro se na primeira vez eu fiquei... Eu não me lembro qual foi a minha reação na primeira vez. Não me lembro. Desde a primeira vez, que quando o filme acabou, eu sabia que o tigre era imaginário. Tigre é real, cara? Tigre é imaginário. Daí que não... Bom, que nem te começar a falar sobre, tu vai ver que ele é real. Quem começa? Eu ou tu? Tu, porque assim, ó, tu falou que tem cronologicamente. Eu tenho cronologicamente. Eu não. Então tá. Então eu começo. Tá. No começo do filme, o filme é o quê? Um escritor vai procurar o Pi. Sim. Porque conheceu o tio dele. Sim. O tio dele era um grande nadador e tal. Sim. E aí, por isso que ele tem esse nome. O Pipi. Né? Que é o Pipi. Que é o piscino. Piscina alguma coisa. É. Ninguém vai lembrar. Nome indiano é complicado. É um indiano, é. E aí é o seguinte. É uma piscina que o tio dele nadou. E aí ele falou pro pai dele. O pai dele, muito bobanhão, botou o nome dele. Sim. Tá. Show. Aí o cara falou pro cara que... Não é Piscina e Patel? Mas tem um outro nome antes. Tá bom. É Piscina, não sei o que, Patel. Tá. Que Patel é o sobrenome, né? É. Tá. Só que daí, quando ele tá explicando, o cara fala pra ele assim: o teu tio me falou que tu tem uma história. Sim. Que vai me fazer acreditar em Deus. Primeiro ponto, teu tio não me falou que a tua história vai me fazer acreditar em Deus. E sim que tu tem uma história que vai me acreditar em Deus. Sim. Primeiro ponto. Tu tem um monte de história de caminhão, não tem? Não. Tu não tem um monte de história de caminhão? A minha história, com as minhas experiências de caminhão, são muitas. Mas aí é uma forma de falar. Mas eu também tenho muitas histórias que o meu pai, que também é caminhoneiro, me contou, que o Fábio me contou, que eu moro, entendeu? Aí que tá. Começa aí. Não. Tá, começa aí. Aí vamos lá. Que não diz nada. Não diz nada, tudo bem. É só uma pinceladinha. Vai. O Pi vai lá e explica o motivo do nome dele.
E daí, o pessoal começou a riar ele e chamar ele de Pipi. Sim. Ele, o que ele teve que fazer? Ele teve que estudar para decorar a sequência de pi, que é 3.14, E lá vai pedrada. pro pessoal esquecer que, né? Sim. Show. Logo, a gente sabe que ele é estudioso demais. O cara é muito inteligente. Ah, não sei. Ah, tu sabe o pi? 3.14, que é mais? A gente sabe que ele estudou sobre o pi, ponto. Tudo bem. Sobre outras coisas a gente não Tudo sabe. bem, só que ele também é um cara... Tanto que no final ele é professor, né? Não lembro do que, mas... Ele é professor. Eu sei que é filosofia, se não me engano. Ah, é. E aí Tá. é o seguinte, quando ele tá contando a história do tio dele, que o tio dele ensinou ele a nadar e tal, aparece uma cena onde ele tá lendo um livro. Ele Ele lê criança... vários livros. Vá! Pega! Ele tá lendo o livro. Qual é o primeiro livro que aparece? Eu sei onde tu vai chegar, porque Tu eu sabe onde eu também... vou chegar? Tu também estudou? Aham. O primeiro livro que ele tá lendo chama-se A Ilha Misteriosa, de Júlio Verne. Júlio Tá. Verne, baixo. Isso aí. Na capa do livro, Sim. por sinal, eu baixei as capas e depois eu vou te dar pra te editar e Não, botar mas no... Nossa, tá. E Já tá aqui aqui tem o salvo. tigre, já, não é? já tá salvo. Exatamente. Na capa do livro tem o tigre. Na realidade é uma onça, mas é um tigre. Tá. Né? E aí, o que acontece? O livro fala sobre uma ilha misteriosa. E lá acontece coisas estranhas. Ele leu quando ele era criança. Sim. Tá. De uma certa maneira, aquilo ali tá no consciente dele. Sim. Tá? Beleza. Mais além, aparece ele lendo outro livro. Depois, quando ele tá lá falando, tem um outro livro que ele tá lendo. Chama-se O Estrangeiro. Tá? Sim, até porque ele teve que ser, né? Eles saíram daí. Exatamente. O livro O Estrangeiro, ele conta a história de um cara que foi morar num outro país. E nessa história acontece alguma coisa com o cara, o protagonista do livro, e a mãe do protagonista morre. Tá. E o protagonista não expressa nada de sentimento em relação a isso. Tá? Então, Segundo livro que ele leu. sim. Tá. Essa parte da mãe dele não tem nada a ver com o que eu vou te falar, mas é apenas um... Tá. Isso é um adendo. uma curiosidade. Isso. E depois aparece ele lendo o terceiro livro dele, que é o Notas do Subterrâneo. Tá. Dostoiévski. Sim. Esse livro fala sobre um cara que ele é solitário, amargurado e amargo. Porque ele é um cara solitário, ele trabalha numa empresa, assim, ele mora num lugar onde ele é sozinho, ele não tem ninguém. E ele é uma pessoa amarga. Se for uma pessoa amarga. Isso também tá na mente dele. Por que dessas três coisas? Tudo isso lá no final faz sentido. É aquela coisa, nós vamos fazer um desvio longo para chegar no mesmo sentido. Eu sei onde tu quer chegar. Tu sabe, tu não sabe. Eu sei onde tu quer chegar. Tu não sabe. Mas eu não vou falar para me estragar. Tá. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que eu sei onde. Vai, continua. Beleza. Começou ali, tá? É. Quando ele começa a contar a história do tigre, que o tigre foi lá no lugar lá, né? E aí compraram o tigre e o nome do tigre estava errado. Sim. E aí o cara que vendeu o tigre para eles era o Richard Parker. Mas o nome do tigre Era sedento. era Sedento. Sim. Você estudou também, né? Sim. Que engraçado. Tá no filme, cara. Tá, Só e que daí, na hora de registrar, botaram sedento Botaram como o sedento domador como e domador o Richard Parker o nome do tigre. Exatamente. Beleza. Aí agora eu te digo o seguinte, tá ligado? Quando ele começa a falar da religião, e Sim. ele diz, eu fui apresentado para Jesus em tal lugar e tal. Não, primeira vez ele foi... Sim, tá. Né? Tava ele e o irmão dele brincando. E o irmão dele falou pra ele assim, eu te desafio a correr até aquela igreja e tomar água benta. Sim. E aí quando ele tá tomando água benta, o padre veio por trás dele. O que o padre fala? Tá sedento. Você está sedento, não é? Mas aí, eu tenho um gato com o nome de meio-dia, Tudo bem? que é algo do dia a dia. Eu vou falar meio-dia ao longo do dia, eu não tô chamando o gato. Tudo bem, mas quando o padre chama ele de sedento, né, já faz uma analogia apontando pro tigre. Tá? Porque o nome do tigre é sedento e o pi também é sedento. Sim. Né? Naquele momento por água. Sim. Mas ele é sedento pelo conhecimento da religião. Também, Tanto que também. ele começou a se aprofundar em várias religiões. Ele é hindu. Sim. E eles Não, ele é hindu e ele tem 3 religiões. No Ele tem final três do religiões, eu ele sou tem religião. hindu, Ele é sou hindu, muçulmano, e cristão. e cristão. É. Tá. Beleza.
Ou seja, os dois são sedentos. Sim. Certo? Sim. Tá. Beleza. Aí agora vem pra terceira parte. Tudo isso se fecha lá no fundo. Tu assistiu o mesmo vídeo que eu? Não sei. Tá, tu assistiu um vídeo? Eu assisti um vídeo. Um vídeo. Eu tava muito confiante das minhas Entendi. anotações. Entendi. Talvez não tenha assistido dois vídeos. Pode ser. Tá. Aí, vamos lá. Terceiro é o seguinte. Do navio que afundou em 84. Tu assistiu isso? Acho que não. Tá. Isso eu acho que não. Enquanto ele tá contando a história pro cara, né? Tem uma cena, não vou lembrar bem aonde, mas aparece um navio, um iate lá atrás. Enquanto ele está fazendo o quê? Enquanto ele tá conversando com o cara ali, eu não sei se é uma cena que ele tá contando, ou se eu sei que aparece o iate lá. Dentro do navio? Tipo, no fundo, assim. Apareceu. Tá. Não sei se era quando ele era criança ou quando ele tá. era adulto, mas aparece um iate ali. Tá bom. O nome desse iate, eu não anotei. Ah, tá. Tá? Lembrei. Esse iate, na verdade, é um navio que afundou. Ah. Esse navio, ele afundou em 1800... Ó, presta atenção nos números. 1884, esse iate afundou. Tá. Os tripulantes desse iate, ou poucos que sobreviveram, sim. tiveram Eles comeram que comer um deles. Tá. O que eles fizeram? Entre os que tiveram que comer, eles fizeram uma votação e comeram a carne de um deles. Sim. Esse cara, o nome dele era Richard Parker. Sim. Misteriosamente. Isso foi em 1884, tá? Em 1884, 1938... Ah, tá. O navio de verdade afundou, isso não é uma história. Esse navio afundou em 84. Sim. Porém, existe um livro, tá? Que um cara escreveu, e esse livro conta a história do navio que afundou. E os tripulantes também sobreviveram. Uhum. O nome desse livro é O Relato de Arthur Gordon Pym. Beleza. Tá? E esse filme é de 38. O navio afundou em 84. O livro foi escrito e publicado em 38. Ou seja, dá 50 anos antes. Tá? Beleza. Qual eram os nomes dos tripulantes? Não lembro. O cara que eles tiveram que comer no livro era o Richard Parker. Esse Arthur Gordon Pym é o cara que estava junto, um dos que comeu o cara na história real. Ou seja, isso é real, isso é um fato real. Misteriosamente, foi uma profecia que esse cara que escreveu o livro, não sei se ele veio do futuro ou qual foi, mas ele preveu que isso ia acontecer. Tá? Não é disso que nós estamos falando, mas aconteceu. Tá? Virou um livro, fez sucesso. Sim. O Pique é um cara inteligente, com certeza, ele sabe dessa coisa. Se eu que sou um idiota sei, ele sabia. Será? Ele é um professor de filosofia, aconteceu na Índia. Ah, mas ele é professor agora. Depois do acontecido. Mas essa história ele contou na fase adulta. Ah, bom, isso é. Não. Não, ele contou assim que foi tirado do mar. Ele contou para os investigadores. Ele contou para os investigadores. Verdade. Mas enfim. Ele já não era. Ele já tava até olhando pra a indianinha lá com uns olhos diferentes. Que criança não é. Não, criança não. Tá. Beleza. Aí, sabendo toda essa informação agora, tu quer falar alguma coisa antes de nós ir pra do naufrágio francês pra frente? Sim. Vai ter que ser do naufrágio pra frente. Porque tu começou aí? É. Tá. Quando aconteceu o lance do naufrágio lá, que eles estavam indo embora, começou a chuva e tal, ele acordou por um motivo que ele não sabe por quê. Talvez tenha sido uma explosão, ele simplesmente acordou. Sim. E aí ele foi lá porque tava chovendo. Tá. Ele queria ver a chuva no mar. Sim. Aí afundou o navio, pá. Tem uma hora que o cara bota ele dentro do navio e fala, pode ir e tal, né? E é onde a zebra pula no barco, no bote,
E aí o bote cai. Ah, isso é porque ele tá falando que ele quer salvar a família dele, só que o cara tá desesperado, quando todo mundo, só entra e manda aí. Sim. É. E daí uma zebra pula e fica lá no bote. Sim. Que é onde cai o bote e tal. Né? Quando a zebra pula, a zebra se machuca. A perna. Ela quebra a perna. Né? Tá, beleza. Aí, tá. Começa a passar a cena ali, o macaco vem boiando nas bananas, e de fato a banana boia. Banana boiando. Baiano também. A banana Souber nadar. Mas a banana boia. Sim, eu sei. Sei que sou. Banana boia, rapaz. Mas aí é o seguinte, vem um macaco, né? Fica ali e tal, tá tranquilo, ele tá ali conversando. E aí ele pergunta pro macaco o quê? Onde está seu filho, suco de laranja? Tá. Mas o macaco simboliza a mãe dele. Né? E aí Sim, ele pergunta... de acordo com a segunda história. Ele... Sim, de acordo com a segunda história. Beleza, então tu já sabe que o macaco tem um filho. Mesmo que não fosse a mãe dele. O macaco tem um filho. Sim. Né? Beleza. Aí, do nada me aparece uma hiena. Que tava lá dentro lá e tal, né? A hiena vem tentar... Sim. Tenta matar ele lá. Pô, a hiena vem nadando. Não me lembro. Não, eu acho que ela vem em cima de uma tábua, não é? Um dos dois é. Não lembro se é o tigre ou se é a hiena que vem em cima de uma tábua. O tigre já tava lá dentro. O tigre já tava lá, ele não viu, né? Tava embaixo, né? Tava escondido no lençol. A hiena vem por fora. Eu acho que ela tava numa porta, numa tábua, numa porta, alguma coisa assim. Beleza, eu sei que a hiena entra ali, né? Faz um estrago. Faz. E mata. Aí começa a parte que eu tô te dizendo que a segunda história é real. O macaco é a mãe dele. A zebra... Macaco é o macaco. A zebra é um marinheiro que, no desespero, na hora que o navio tava afundando, ele se jogou. Dane-se. Esse negócio de, o capitão tem que... Se dane o navio, eu vou me salvar. Sim. E aí, no desespero, pra ele não ficar pra trás, ele pulou no bote. E aí ele quebrou a perna e tal. A hiena, que é o cozinheiro, que é o trouxa, nojento. Beleza. Na história ele conta que o cozinheiro comeu, quando a hiena morreu, não, o cozinheiro matou a hiena para comer a carne dele. Não, o cozinheiro é o... O cozinheiro na cozinheiro história... é a hiena, não é? Não. É isso, o cozinheiro é a hiena, o cozinheiro matou a zebra para comer a carne da zebra. Isso. E aí ele falou, não precisava, porque ainda tinha comida no bote. Sim. Só que ele já foi lá e comeu a carne da zebra, né? De fato não precisava, porque o Pi tinha comida no bote. Sim. Então ele não comeu a carne da zebra. Certo? Sim. Tá. Aí dá aquela briga, que daí a hiena vem e se bota e o macaco vai se tentar bota, tirar vai tentar tirar, morre. E aí morre. E ele mata o macaco também. Sim. Ou seja, ele mata a mãe do Pi. Assim. Nesse momento, o Pi vira num bicho brabo. Que ele fica com raiva. Sim. Certo? Sim. Na vida real, não na imaginação dele, de fato ele ficou puto. E ele enlouqueceu. E aí o lado animal dele aflorou. E ele disse assim, não. Eu vou... Tá louco? Tu matou minha mãe. É a cena que o tigre pula. E ele tá em cima do barco. Quando o tigre pula, o tigre sai por baixo dele. Sim. Cara, no vídeo fica muito legal isso aí. Não, eu tô ligado. O tigre é o lado animal dele. Não é. Aí... Olha só. Isso não é muito bom, vai. Primeiro vai, ponto. Primeiro ponto. Tá. Tu não acha muito conveniente as pessoas que foram no barco com ele, sim, marinheiro, cozinheiro, serem justamente as últimas pessoas que ele viu? Sim. Eu tenho que pensar numa história rápida para convencer eles. Eu vou dizer que é a última pessoa que eu vi. Foi o marinheiro e o cozinheiro. Ele era o cozinheiro, ele era o marinheiro. Tudo bem. Cara, é muito conveniente. Eu tô tão feliz que eu vou terminar no final. Daí fatality. Uma cara de pessoa naquele barco. Tudo bem. As que se salvaram foi aquela ali. Tá. É muito conveniente, cara. Beleza. É. Só que de fato, quem botou ele no barco foi o cozinheiro e o marinheiro. Não, foi o guardinha lá que voou ele. Não. O do salva-vidas. Isso.
Mas vamos lá. Beleza. Aparece o tigre, né? Aí o tigre vai, matou a hiena. Até porque assim, ó, da conveniência. O Pi, quando saiu pra ir na chuva, ele podia ter ficado em qualquer lado do navio. Mas ele foi justamente pro lado de onde estava o bote. Cuida só. É. Quando eu te disse que o tigre pula, que ele aflora o lado animal dele, na verdade, não era o tigre matando a hiena. Era o Pi bem louco matando o cozinheiro. Na segunda história. Na segunda história, que é a que eu acredito. Sim. Tá? Beleza. Só que daí depois que ele mata o cozinheiro, na história fantasiosa, o que o Pi faz? Se atira na água e fica longe, porque ele tem medo do tigre matar ele. Sim. Certo? Sim. E aí, corta pra noite, onde o Pi tá chorando, olhando pra dentro do barco, chorando, vendo. Eu não lembro dele chorando. Mas... Sim, ele tá chorando, olhando o tigre comer os restos das carnes que estão dentro do barco. Tá ligado? E aí ele fala a seguinte frase. Quando ele tá chorando, olhando a hiena comer, o tigre comer a carne da zebra e do macaco que sobrou ali, o Pi fala, chorando, olhando pro tigre, e diz o seguinte: a fome pode mudar tudo que você sabe sobre você mesmo. Ah, não, mas isso ele fala com relação a ele. Não, porque foi no primeiro dia. Ele ainda não tava com fome. Não sei se foi no primeiro dia. Tá, aí. tudo bem, mas tipo assim, foi logo que começou ali. Putz, Foi acho que bem no não, início. cara. Foi bem no início, cara. Não foi o próximo que ele escreve uma carta até? Não, o carta tá no final, cara. Eu falo sobre a carta também. Tudo bem. Tudo bem. Mas ele tudo fala bem. assim, ó, a fome pode mudar quem você... Tudo que você sabe sobre você mesmo. Não, mas não pode ter sido no início. Foi quando ele já tava perdendo as comidas. E ele tava pescando... Negativo, porque Sim. ele tá chorando que o tigre tá comendo a carne do macaco. Não, É no início do filme. não, mas esse que ele fala da fome, cara... Bom, eu vou ter que pegar depois. Assiste Nem o que eu filme de pegue novo, aqui, mas assiste. é... Viu por que eu mandei tu prestar atenção no filme? Tu não Mas prestou atenção. vai. Mas eu tenho quase certeza de que não é tão no início assim, não, cara. Só porque... eu te ganho porque eu tenho certeza. Tá, mas continua. Quando ele fala aquilo ali, É. né, que a fome pode mudar tudo que você sabe sobre você mesmo. Tá? Ele era vegetariano. Mas ele ali, naquele momento, era ele se vendo, no caso, cometendo canibalismo. Porque ele era o tigre e ele estava comendo outro bicho. Na história real, ele era o tigre comendo outro bicho. Sim, O tempo todo, o tigre é o Pi. sim, Os dois são um só. sim. Quando ele vê o tigre comendo, na verdade é ele que está tendo que comer a carne do outro. Pra sobreviver. Tá. O tigre é o instinto animal dele. O instinto de sobrevivência é representado pelo tigre. Ou seja, ele é o tigre, a parte violenta é isso aí. Tanto que tem uma hora que lá no começo o pai dele fala pra ele assim, que ele viu não sei o que nos olhos do tigre e tal, e o pai dele fala Sim, pra ele assim, ó, o Pi fala que viu a alma. a alma do tigre. E o pai dele fala assim, não, tu não viu a alma, tu viu a tua alma refletida no tigre. Né? Porque o tigre, ele é um bicho, daí bota o cabrito lá pra comer e tal. Sim. Beleza. Depois daquela cena ali, mais pra frente, bem mais pra frente no filme, Tá. bem mais pra frente, tem uma cena que tá o Pi e o tigre tá viajando. Tá olhando, viajando na casa jornada dele, pergunta, o que você tá vendo, bicho? E Tá. daí o tigre Tá olha olhando pra pra água, ele. não é? Não, o tigre no momento tá olhando pro céu. Tá. Daí quando ele fala, o tigre olha pra ele e olha pra água. Daí ele pega e vai olhar pra água também pra ver o que o tigre tá olhando. Quando ele olha pra água, reflete o tigre e não ele, tá ligado? Quando o Pi olha pra água, ele não vê a própria imagem, ele vê a Tá. imagem do tigre. Quando tu vê o filme, se tu não prestar atenção, tu vai achar que eles estão dentro da água filmando o tigre. E não é. É a visão do Pi na hora. Tanto que daí ele começa a viajar, que ele imagina as baleias, Sim, os imagina um bichos monte embaixo de- d'água e tal, tá ligado? Mas ali ele tá vendo o tigre. Tanto que quando aproxima do tigre, dentro da bolinha preta do olho do tigre, Sim, tem um olho. tem um olho humano. Que é ele.
o lado humano dele e o lado animal dele convivendo junto. O lado animal dele tá fazendo ele se manter vivo. Aí que tá. Refletiu. Só que tudo também a gente tá falando num filme. No filme. Fotografia tá dentro do filme. Tá. Pode ser isso, como não pode. Pode e não pode. Pode e não pode. Tudo Sim, bem. São dois Pontos de vista. óbvio. Até porque o filme inteiro ele te deixa à vontade para escolher a tua versão que tu... Em nenhum momento ele dá um martelete, né? Tipo, ó, é essa. Em nenhum momento Sim. é falado. Então assim, O Pi, a hora que tá ligado que daí o tigre vai lá, não sei o que o tigre faz lá, que ele perde as comidas dele e tal. Que daí a baleia. ele é isso, a baleia. E daí ele é E obrigado essa cena a voltar. é maravilhosa. Muito cara. linda a cena mesmo. Tem outras cenas, né? Não é um filme. Eu vi em mas 3D. essa daí... Teve uma vez que eu botei esse filme só pra ver essa cena. Eu vi esse filme em 3D no cinema. Uau! Eu vou dizer uma coisa pra ti. É uma experiência. Eu não gosto de filme 3D, mas aquele ali ficou muito bom. Ô meu, tá ligado que tem a cena que ele tá domando o tigre? Que ele tá domando o tigre dentro do bote? Ali ele tá domando o instinto animal dele, que ele já não tá mais se reconhecendo. Ele tá enlouquecendo. Não, vou te falar que não. Então fala. Vou te falar que não. Então fala. Porque assim, ó, quando a gente representa, tipo assim, ó, é o meu espírito animal, o meu espírito, alguma coisa. Cara, ali o tigre age como um tigre. Tudo que a gente tá vendo é o Pi contando pro escritor. Sim. Ele dá descrições detalhadas de ações de um tigre que é realmente ações de um tigre. De um tigre animal. Não, tipo, em nenhum momento o tigre fala, ou o tigre fica de pé, ou o tigre, é um Sim. tigre. Ele dá sensações de tigre, Sim. descrições detalhadas de tigre, ele domando com a comida ali, o tigre, enfim. É um tigre, ele tá falando do tigre, não tá falando de um espírito, o animal. Mas tem um momento que ele olha pro tigre e fala: o que você tá olhando em Street Parker? O tigre olha pra cara dele e olha pra nada, eu tô olhando pra nada. Quer dizer, duvido tu perguntar pro teu gato meio-dia, o que tá olhando meio-dia? Ele vai olhar pra ti e vai olhar lá pro pote de ração, tô olhando a ração. Não, mas ele quis olhar pra água, tigre. Sim, mas ele respondeu pro Pi. Eu não vi a boca dele mexer. Não, de fato. Tá. Deixa eu ver onde eu parei. Eu tenho. Eu te entendi. Entendeu? Mas Eu tenho não 11 foi tópicos. forte o suficiente pra me... Eu tenho 11 tópicos, eu tô no sexto recém. Vou Beleza. começar o sexto agora. Ah, eu tenho... Não tenho 11, mas tenho alguns. Eu tenho 11. Tá ligado que tem uma hora que ele tá escrevendo no caderno dele e ele escreve o tempo todo. Ele tá escrevendo sim. no caderno. Sim, tanto que o lápis vai... O lápis acaba. Né? Sabe quanto tempo ele ficou no naufrágio? Não. 227 dias. Tá. No filme não diz. No Tá. livro diz. Mas, como qualquer adaptação de filme e livro, nem sempre é 100% fiel. Sim, nem sempre é 100% fiel. Tá. Eu sabendo que tu ia falar isso, eu te digo que ele riscou no barco com a faquinha as semanas que ele é ficou. verdade, é verdade. Mas aparece tudo? Aparece. 227 dias ele Aparece ficou. tudo? Aparece a câmera Em ampla cenas pegando diferentes. tudo? Não, em cenas diferentes eles aparecem. Consegue montar. Tá, beleza. Tá. Beleza. Ele ficou 227 dias. Beleza. Ali, tá? Quando ele diz que ele não consegue mais distinguir, né, ele está escrevendo que ele não consegue mais distinguir sonho da realidade, Sim, certo? sim, Ou seja, a mente dele está confusa. sim. Na mente dele, ele não sabe mais, né? Porque ele está tanto tempo sozinho que ele está confuso. Certo? Quando eu me converti, o cara que me deu o discipulado, ele era filho do pastor lá, o irmão, não lembro o nome, Isaac Ribaldo. Esse cara ele era ciclista. E ele foi, tem um deserto aqui, né? Não sei se ele vai pro Chile ou vai pra... Não tem um deserto aqui na nossa região aqui? É no Chile, acho que tem um deserto, Acho que é. Ele foi de bicicleta ali. E ele disse que ele ficou, não sei se foi 4 ou 5 dias para atravessar o deserto sozinho, andando de bicicleta. Sem passar uma viva alma. Sem passar um cachorro. Nada. E ele disse assim, cara, começa a enlouquecer. Começa a conversar contigo mesmo e tu começa a escutar vozes e coisas, tu começa a enlouquecer. Ele falou assim, sim.
escutar a voz, eu acho que eu tô exagerando, mas ele falou alguma coisa assim. Ele falou que tu começa a enlouquecer por causa que o ser humano sozinho começa a enlouquecer. Porque é uma coisa, tu tá sozinho, mas passou uma pessoa ali. Outra coisa é tu ficar sozinho e não passar ninguém. Mas esse sozinho funciona se tem animal também, porque animal é animal. Não, mas aí tá, mas um animal, tanto que o Wilson, que é daquele filme do Náufrago, ele conversa com a bola, porque ele tá sozinho. Mas lá ainda tem pode ser um bicho, uma coisa assim, sabe? Mas ele já tá maluco. Ele já tá maluco, por causa daquilo ali. Não foi a bola que... Tu ficar sozinho, daí o que ele fez? Ele fez a bola pra ele ter com quem conversar. Tanto que quando ele perde a bola, ele começa a chorar, gritando Wilson, tá ligado? Sim. Tá, beleza. O guri tava há 227 dias num ótimo. Sim. Ismael, tem dia que eu saio de Antônio Carlos no caminhão, na metade do caminho, se eu não baixei um podcast, um bagulho pra mim ouvir, cara, eu fico pensando, louco, de silêncio dentro dessa cabine, cara. Sim. Tá ligado? Então tu tem que conversar com alguém. Imagina, é um lote, cara, é menor que essa cabine aqui. Não, é maior. Mas enfim, tem menos coisas que essa cabine aqui. Ah, sim. Tem menos coisas. É só comida, né? Sim. E ainda mais a fome, o sol, a chuva. Sim, ele se intertia com o caderno. Ele se intertia com o caderno. Beleza. Ele escreveu naquele caderno muita coisa. Cara, dos 127 dias na água, sem novidade nenhuma. A única diferença é que hoje a onda tá para um lado, amanhã a onda tá para o outro lado. E tem um tigre, né? Então ele anota também, hoje o tigre fez tal coisa. Hoje o tigre se espreguiçou. Tá ligado? Mas aí, tipo assim, cara, ele tava criando história ali. A mente dele e o próprio manual de como sobreviver ao naufrágio diz que ele tem que ocupar a mente. E ele ocupou a mente escrevendo. Mas sabe o que também tem no manual? O quê? Depois eu corto ali, é só pra eu achar aqui. Assim, no manual tem ali, que é onde ele lê, ele pega esse tópico e lê. Como dominar o território, caso esteja dividindo o barco com carnívoros grandes e perigosos. E é daí que ele começa a fazer o negócio para dominar o tigre. Meu querido amigo e amado Ismael, tu acredita mesmo que algum cara que escreveu o manual e escrever especificamente se você estiver dividindo o barco com animais... Não sei se estava escrito exatamente dessa forma. Não, ele lê isso. Só que tu vê que ele não tá lendo. Talvez sim. Talvez seja ele falando de uma maneira irônica. Talvez ele esteja lendo, até porque era um navio cheio de animais. Não, mas aquele navio foi um caso que foi um navio, eles levaram os bichos. Mas não era um navio cargueiro de animais, só de animais. Mas tinha que ter espaço para ficar os animais. Então era um navio preparado para receber animais. Era um navio cargueiro. Porém, vamos lá. Então ele tem ali. Se tiver dividindo com animais felinos, perigosos e tal. Se tiver no bote um elefante, você faz tal coisa. Se tiver um cachorro, faça tal coisa. Se for uma galinha, se for uma galinha, faça tal coisa. Animais grandes e selvagens. Tá bom? Se você estiver no bote com escorpiões e aranhas, age de tal forma. Se você não tem, tu acredita mesmo que os caras botaram especificamente o tigre? Porque se tiver um escorpião, eu jogo na água. Se é eu não, né? Eu meti. Eu vou me preocupar se tem um animal grande. Se tiver um animal pequeno... mas né? Outra, um elefante nunca vai ter, que daí o bote afoga mesmo. Tá, mas afoga. Se tivesse uma serpente venenosa, teria que ter ele, então. Como se defender no caso de uma serpente venenosa. Mas não é como se defender, é como dominar o território. Então tá, como dominar o território com uma serpente venenosa? Não tem. Não, tu vai pegar um sarrafo de pau e vai tirar. Não foi difícil. Sim, cara. Não faz eu abrir a porta desse caminhão que tá ocupado. Não, cara. Não, para aí. Mas enfim, vamos lá. Tu tá ligado que a hora que o lápis dele acaba, ele escreve, eu não consigo mais... A última frase que ele escreve é, eu não consigo mais discernir sonhos de realidade. Logo em seguida dá o temporal, o caderninho dele voa. Tá. E ele não tem o que está escrito no caderno. Sim. Ou seja, todo o registro de viagem se foi. O único registro é a memória. Certo? Sim. Tá. Aí eles caem na ilha. Aí vem o livro
Primeiro O livro da Ilha Misteriosa. da Ilha Misteriosa. Júlio Verne. Isso aí. Quando ele vai pra ilha, a ilha é uma ilha flutuante. Tá ligado? E aí ele fica lá, na ilha. Ilha flutuante. A ilha é flutuante. Uhum. Né? Tanto que tu vê que a ilha se mexe junto. Sim. Né? Beleza. Tu sabe quem também é flutuante? Não sabe? O deus Vishnu. Segundo a cultura, sim. segundo a cultura, é um deus que boia deitado no oceano cósmico e eles creem que nós somos apenas frutos da imaginação dele. Ou seja, isso aqui nada existe, isso aqui é tudo imaginação do deus Vishnu, que está boiando no oceano cósmico. Quando se afasta a imagem e aparece a ilha, Sim, fica num formato de... é a silhueta do O Deus Vishnu. deus Vishnu lá. Tá? Sim. Ou seja, ali ele já não sabia mais o que era realidade e o que não era. Já era o cérebro dele confuso com tanta coisa que ele leu quando era criança, com tanta coisa que ele aprendeu segundo a religião, as religiões, e aí ele viu a ilha que estava boiando. Ou seja, é a minha salvação. É o Deus Vishnu que está me salvando. E aí ele imaginou daquela maneira ali. Só que, por isso que ele imagina que é uma ilha flutuante. Tá ligado? Ah, sim. Ele viaja nisso aí. Porque na cabeça dele, ele não sabe mais. A ilha de fato existiu. Ele chegou numa ilha. Só que a ilha não era flutuante. Era uma ilha comum. Tá ligado? Não era flutuante. Mas não é falado isso. Não é falado isso. Mas ele foi numa ilha. Ele realmente, de fato, esteve numa ilha. Ele esteve numa ilha. Esteve numa ilha. Aí o que acontece? Ele desce do barco. E ele vai lá. Tô vivo. Né? Quando ele vai lá, que ele acha a flor e ele abre e tem um dente dentro, sim, sabe que flor é? Não lembro se é flor carnívora ou é um lótus. É um lótus. É a flor de lótus. Que o que representa a flor de lótus para ele? Quando ele tava... Que ele se apaixona pela guria, que a guria tá dançando. Sim, ela faz o... Ela faz na uma mão. dança, ela faz assim com a mão. E ele vai e pergunta pra ela, isso aqui significa tal coisa, isso significa tal coisa, tal coisa. O que significa isso aqui? Daí ela fala e ele faz a seguinte pergunta. A flor de lótus está escondida na floresta? É isso que significa? Verdade. Na imaginação dele, que ele tá viajando, loucão da Coca-Cola, ele imagina o quê? A flor de lótus. E aí, a flor de lótus, lembra o que a guria falou, né? E aí ele percebe que lá ele vai ficar solitário. Ele vai sobreviver. O tempo que ele vai ficar naquela ilha, ele vai sobreviver. Sim. Porque lá ele tem comida, ele tem como sobreviver. Mas ele nunca mais vai viver. Aí é onde ele lembra da guria, por isso é o flor de lótus. Ele lembra que a guria existe. Ele nunca mais vai viver. Que tu sobreviver é uma coisa, tu viver é outra. Viver é o que nós estamos fazendo aqui. Sim, com certeza. Entendeu? Por isso que ele resolve sair fora da ilha. Porque se ele ficar na ilha, ele vai viver a solidão do segundo livro que ele leu. Qual é o segundo livro? Não vou me lembrar. Eu também não, e se eu voltar aqui eu vou perder. Mas não, eu vou me lembrar. Eu vou anotar aqui. Mas é o da Ilha Misteriosa. O da ilha, não. É. O segundo livro É tá assim? aqui, 2. O Estrangeiro. O Estrangeiro. Não, Nota do Subterrâneo, do Dostoiévski. Que é o Estrangeiro? Que é o Homem Solitário. É o terceiro livro. Tá, o terceiro. Ele lê o livro, ele sabe quanto um homem solitário sofre. Ele sabe, tá ligado? Na cabeça dele ele pensou, cara, eu vou fugir daqui. Porque tudo que a ilha me dá de dia, ela vai me tomar de noite. Tudo que ela me der na minha juventude... E não existe a menor condição do que aconteceu na ilha ser real. Existe, porque o Pi, ele é vegetariano. Ele come as raízes. Ele faz um amarrado cheio de raízes para levar embora. Ele pega água na ilha para poder ir embora. Porque a ilha tem tudo. Sim. E ele, de fato, ele pega uma meia dúzia de suricate e leva também para ele. Uhum. Por quê? Porque ele tem que alimentar o tigre. Sim. Né? Que, na real, o tigre é o lado animal dele. E tu sabe... Eu não entendo nada dessas coisas. Mas... E na minha infinita burrice, eu acho que a carne de suricate deve ter um pouco mais de nutrientes do que uma raiz. Com certeza.
ele leva. Com certeza. Ele leva o suricate, sim. Sim. E aí ele sai dali e ele continua a viagem. Por quê? Porque ele prefere arriscar morrer tentando viver do que não arriscar e apenas sobreviver. Eu te pergunto, a viagem da ilha, de dia ser uma coisa, de noite ser outra, não existe a menor chance de ser É o real. primeiro livro. A Ilha Misteriosa. Sim. Tá, no filme não existe. No filme, não. No filme, Não tem a possibilidade disso acontecer. Não, é uma ilha normal, até porque ninguém conhece a ilha. Quando ele fala, era uma ilha que de dia acontecia isso, eles falaram, nunca nenhum navegador e nenhum estudo científico conheceu essa ilha. Tá, mas a gente Porque tá ele só tá na memória dele. tá falando de um filme que trata sobre religião e espiritualismo também. Tudo bem. Não necessariamente o nosso Deus, mas um Deus... Deuses. É. Deus com D minúsculo. É. Tá. A gente sabe também que nisso entra ali, poderia entrar no sentido do filme que fala sobre religião também, milagres. Claro, claro. Não, vou chegar lá. Sim. Vou chegar no milagre, tem milagre. Tem milagre. Poderia acontecer isso na ilha, pra tipo assim, vamos supor, pra esse vamos supor que seja Deus falando, tá? Pra esse meu filho sobreviver, eu vou ter que dar um lugar pra ele conseguir suprimento. Mas ao mesmo tempo eu não posso fazer com que ele fique ali. Então eu vou fazer isso. Tá ligado no momento que ele acha um dente? Dentro da flor de lótus? Sim. Ele fala, o cara pergunta, tá, mas quem era aquele dente? Sim, alguém já foi ali. E o Pi fala, alguém que ficou ali e morreu. E aí ele diz, por quanto tempo essa pessoa ficou ali solitária e morreu solitário? Sim. Ele estava falando do livro do cara solitário. Então ele sabia a solidão. Tu imagina uma cabeça, 227 dias, mano, tu já não sabe mais o que é realidade e o que não é. Sim. Ele comeu. Tudo bem, se alimentou. Né? O corpo dele, ele conseguiu restaurar. Mas a mente não, porque na ilha ele estava sozinho. Sim, sim. Tá ligado? Por que eu digo que ele tinha os suricates? Ele realmente pegou os suricates e levou? Né? Porque no livro diz que foi encontrado ossos e suricates dentro do bote. No filme não diz isso. Sim. Acharam desnecessário botar, mas no livro diz. Então, de fato, ele comeu os suricates. Tá ligado? Sim. Mas não foi ele. Foi o lado animal dele, que era o que estava fazendo ele, estava mantendo ele vivo. Foi o tigre. Agora, eu não tenho certeza, eu não me lembro se aparece no filme ou é só no livro. Mas quando o Pi é resgatado, os investigadores eles encontram o barco desgastado e com marca de garras e fezes. Não, nem no livro nem no filme. As fezes do Pi. As garras. E por que ele ia cagar dentro do barco se ele pode fazer na água? Não sujar? Sei. Pode ser, sei lá, até a fezes da ovelha, do macaco, quando mataram o macaco. Se eu tô dentro de um barco e tá isso, e eu sei que eu vou ficar mais dias ali, eu vou jogar fora, velho. Sim, mas aí olha só. Os arranhão que viram não eram os arranhão do tigre. Ah, pode ser as escritas dele. As escritas marcando quantos dias ele ficou. Pode ser. Agora, vamos lá. Então, na ilha, ele tava viajando. Ele tava louco da Coca-Cola. Tá ligado? Tá. Então, realmente, ele teve uma ilha. Mas, de repente, foi uma ilha comum. Igual aquela ilha que tem em Guaíba ali. Tá ligado? Na Ilha da Pólvora ali. Ele parou numa ilha assim. Conseguiu se alimentar. Pegou meia dúzia de suricatos e foi embora. Tá ligado? Beleza. Pra tentar viver. Quando ele chega na costa do México, que foi lá que acharam ele, né, ele começa a contar pros caras e tal, consegue sair do barco, e ele fala que ele não conseguia sair do barco porque ele tava com medo de se afogar naquele último pedacinho que ele tava ali. Sim. Né? Porque ali, o instinto animal dele já não tava mais com ele. Porque ele sabia que ele não ia mais precisar do instinto animal. Mesmo assim, ele sai e cai na areia. O Richard Parker pula do navio, do barco, e vai pro mato sem olhar para trás. Sim. E simplesmente vai embora sem se despedir. Sim, porque ele é um tigre. Porque ele é um tigre.
quando os caras resgatam ele, ele diz que aparece a cena dele chorando, olhando pro mato, e ele falou: eu chorei porque o Richard Parker foi embora. E ele não se despediu. Ele nem sequer olhou para trás, não baixou a orelha, nada. Sim. Né? E ele fala: o tigre que me manteve vivo todo esse tempo. Sim. Cara, no momento que ele chegou ali, ele nunca mais ele vai precisar. O subconsciente dele mostrou para ele que agora tu não vai mais precisar do teu lado animal, porque agora tu tá na civilização. Tu pode voltar a ser o Pi sem o lado animal. O tigre não morreu, porque se um dia acontecer alguma coisa com ele, o tigre ressuscita. O tigre simplesmente foi embora. O lado animal dele foi embora quando ele foi resgatado. Mas aí tá, cara, quando ele fala que o instinto de sobrevivência. Sim, mas aí tá, quando ele fala que o Pi sobreviveu por conta do tigre, por conta Sim. do Richard Parker. Sim. Só que tá, cara, por quê? Ah, podia ser só o espírito animal dele. Tá. Não podia, Tanto quanto podia ser um tigre mesmo. Não. Por quê? Por quê? Cara, ele seguiu tanta regra, Tá. tanta regra rígida, tanta coisa rígida, alimentação, Muito obrigado o próprio Muito obrigado por isso. a própria domar o tigre ali. Cara, se fosse só o espírito animal, ele sofreu mais do que ele deveria, se ele quisesse, por conta do tigre. Se fosse só um negócio interno dele, só podia sumir a qualquer momento aquele tigre lá. Ele também fala no filme que a rigidez do pai dele e como é que é o nome da palavra quando é uma pessoa que faz tudo certinho, nas horas certas, tudo, né? Rigidez Acho me que dá a palavra agora. consistência Não, ele teve que dar a comida na hora certa, teve que agir exatamente como tem que ser. rigoroso. Rigoroso. Tá. Né? O pai dele ensinou ele a ser assim. E ele agradece o pai dele no filme por o pai dele ter feito isso. O tigre tinha comido de oração, alguma coisa assim, ele agradece. No subconsciente dele, ele tava loucão. Tava loucão. A cabeça de uma pessoa após um trauma muda. O tigre foi o que manteve ele vivo. Simbolicamente, o que ele estava fazendo era alimentar o tigre de tempo em tempo. De hora em hora, de tempo em tempo, para o tigre sobreviver. O tigre que ele estava alimentando era ele mesmo, era o instinto animal dele. Mas ele podia contar de tanta forma, cara. A forma que ele contou é de um tigre mesmo que estava lá. Aí vai chegar o final do filme. Vamos lá. A história do Pi, a história em si não faz a menor diferença se era o tigre ou se era ele. Porque o que os caras queriam saber era por que o navio afundou. E ele não sabe. Sim. Ele contou duas histórias, uma com tigre e a outra sem tigre. Sim. Certo? A vida do Pi é que nem a nossa. Que nem a nossa. Tá. Tu pode viver a tua vida hoje. Se tu decidir, eu e tu agora aqui decidimos ser ateu. Eu decidi ser ateu e tu decidiu ser cristão. Tá. Eu vou muito provavelmente viver uma vida inteira. Vai ter dias que eu vou cair e vou arranhar o joelho, e Deus não tem nada a ver com isso. E vai ter dias que eu vou estar andando na rua e eu vou achar uma nota de 10 pila na calçada, e Deus também não tem nada a ver com isso. Sim. E isso vai acontecer contigo. Tu vai cair, vai arranhar o joelho, e tu vai cair e tu vai estar andando e vai achar 10 pila. Tu vai atribuir isso a Deus. Eu vou atribuir ao acaso, certo? Sim. A vida da gente é assim. Cada um pode viver do jeito que quer. Tá. Né? Mas qual é a mensagem que o filme ensina? Quando o cara falou que ele queria acreditar em Deus e tal, lá, que ele estava desmotivado, eu precisava escrever, o Pi olha para ele e diz o seguinte: eu contei duas histórias. Uma história, nas duas eu sofro e nas duas a minha família morre. Sim. Né? Nenhuma das duas faz diferença para como que o navio afundou. Qual das duas histórias tu escolheria? E o cara responde para ele: a do tigre? Sim. E ele diz: isso também vale para Deus. Ele agradece. E ele diz assim: muito obrigado, isso também vale para Deus. Sim. Isso, ele agradece.
Por que ele diz aquilo ali? A primeira vez que eu vi o filme, eu pensei, isso também vale para Deus. Deus escolheu a história mais bonita. E aí botou ele com o tigre, que era a melhor história. Certo? Não foi isso. Não foi isso que ele quis ensinar. A primeira vez foi isso que eu pensei. A primeira vez que eu vi o filme, Deus escolheu a história mais bonita. Assim, não é isso. Não. O que ele quis dizer foi o seguinte, isso também vale para Deus. Se tu pode escolher viver num mundo sem Deus e num mundo com Deus, por que escolher viver sem? Se o resultado é o mesmo no final. É que nem o Rodrigo Silva falou pro Pirula. Pirula, tu pode ter razão. Sim, não. E eu não. Vou viver a vida inteira adorando um Deus que não existe. Quando chegar no final, eu vou morrer, tu morreu, Deus não existe, acabou. Agora, se eu tiver certo, tu vai perder. Tu tem muito mais a perder do que eu. Eu não perco nada. Tu perde. Faz sentido. Faz sentido e é muito bonito. Muito bonito. Mas não comprova que o tigre era falso. Não comprova que o tigre era falso. Eu falei tudo isso dizendo que... Mas calma aí. Ele, na mente dele, ele criou o tigre. Sim. Por quê? Porque ele estava enlouquecendo. Eu não sei se ele começou a enlouquecer já nos primeiros dias, ou se ele enlouqueceu na metade da viagem, ou se foi nos últimos dias, depois que ele perdeu o caderno, que ele enlouqueceu. Mas o fato é, ele enlouqueceu. E muito provavelmente a memória dele pode ter durante ou no final da viagem, a mente dele criou a história do tigre. Tá? Foi a mente dele, é o que eu tô te dizendo. Foi a mente dele que criou a história do tigre. Eu não sei em que momento que ele enlouqueceu. O fato é que ele enlouqueceu. E depois, quando ele voltou para a civilização e tal, ele voltou assim. Só que isso dele ter enlouquecido foi o que manteve ele vivo. Se foi no final, foi uma maneira que o cérebro dele usou para fazer ele esquecer o sofrimento. Foi a maneira que o cérebro usou. Mas ele escreveu uma carta enquanto estava no bote. Não, ele não escreveu uma carta enquanto estava no bote. Ele escreveu o livro que o vento levou. Não, ele escreveu uma carta. E cadê a carta? Ele escreveu uma carta e botou num potinho, se não me engano. Pedindo socorro. Sim. Estou preso com o tigre aqui. Nunca ninguém achou a carta. Mas tá lá. Esse detalhe, por que o filme mostraria? Estou preso com o tigre? Ou por que ele contaria que escreveu uma carta? Porque provavelmente ele acreditava que estava com o tigre. Tá. Tudo que a gente viu é tudo que ele falou pro escritor? Sim. Ou ele falou só tópicos e aí o filme ele tá mostrando mais detalhado? Ah, eu não sei, né? Mas eu acredito que o que a gente viu foi que ele contou pro escritor. É a imaginação dele. Tá. Na verdade não é a imaginação, é a memória dele. Entendeu? O que ele contou pro escritor foi a memória dele. Com riqueza de detalhes, foi a memória dele. Beleza. Tá? Tá. Agora, daí o que eu tô te dizendo? Mas ele enlouqueceu. Se ele enlouqueceu, tá. E a partir de algum ponto ali no naufrágio, tá. ele enxergava um tigre mesmo. Tá. Ele tava maluco, ele enxergava um tigre. Eu tô vendo um tigre ali. Sim. Quando ele contou pros investigadores, então na cabeça dele o tigre realmente existiu. Ele estava com um tigre. Sim. Então a segunda história ele estava inventando. Na cabeça dele, sim. Porque quando ele falou pros investigadores, disse assim, vocês querem uma história que vocês possam acreditar? Sim. Aí ele começa a contar a história. Sim. O cérebro dele fez o quê? Apagou a verdadeira história e largou essa aqui que é mais bonita. Tá ligado? Quando ninguém acreditou, a gente quer a verdadeira história. E aí, vocês querem uma história que vocês possam acreditar? E ele, sim. Então tá. E daí ele conta a falsa história, que na realidade é a verdadeira. E quando ele tá contando a história, ele começa a chorar. E o detalhe dele tá chorando, tá tanto no filme quanto sim. no livro. Porque daí ele começa a lembrar do momento que a mãe dele morreu. Ele começa a lembrar do momento que ele teve que comer a carne do cozinheiro, assim como o cozinheiro comeu a carne da... Eu acho que não, cara. Sim, ele fala? Não, eu sei. Mas eu acho que não é por isso. Eu acho que é porque simplesmente ele tinha um apego com um macaco. Tanto que ele tem um nome pro macaco, o suco de laranja. Ele tinha um apego com a zebra. Eu não lembro se ele tinha com a zebra, mas com o macaco é certo que ele tinha. Sim. Tudo bem, que aí na segunda história seria a mãe dele. Seria a mãe dele. Mas se for realmente o macaco só,
Ele poderia ter um apego com o bicho. Poderia. E tinha. Sim. Aí que vem o detalhe. Os bichos nunca tiveram com ele no barco. Só que ele morava. Ele morava num zoológico. Sim, sim. Ele brincava no meio dos bichos. Ele cresceu no meio dos bichos. Ele tinha apego pelos bichos. O cérebro dele substituiu a morte da mãe dele e toda aquela coisa feia do canibalismo, substituiu por essa outra história. Porque é mais fácil tu aceitar a morte do... Mas a mãe dele morreu no naufrágio, ele foi sozinho pro bote. Sim, na história dele. No que é mostrado pra gente. Não, na história real, a mãe dele também foi pro bote junto com ele. Mas aí... Provavelmente... Quando ele foi pro bote, ele não tava louco. Ele não tava louco. Quando ele foi pro bote, ele não tava louco. Tanto que no bote ele tava sozinho. No bote ele tava sozinho. Mas o tigre aparece no primeiro dia já. Ah, sim, mas no bote ele tava sozinho. Sim. É. E aí, o que eles fizeram? Bota ele no bote. Empurraram ele pro bote, mas não sei quem lá, tinha alguém junto. Quando a zebra se atira, o bote cai. A zebra, na verdade, é o marinheiro. E aí o bote cai. Ficou ele e a zebra, certo? Sim. Tá. E a hiena, que provavelmente deve ser o cozinheiro que também estava no bote na hora que... Tá, mas é que daí entra naquela conveniência que eu te falei. A mãe dele, muito provavelmente, veio boiando nas bananas. Na vida real. Era a mãe dele boiando nas bananas. A segunda história é isso, realmente. Então, a mãe dele veio boiando nas bananas e subiu pra cima do bote. Puta, mas aí é mais conveniente ainda. Tô te falando. A mãe dele se salvou. Mas aí é mais conveniente ainda. Por quê? Podia ser qualquer pessoa que sobreviveu. Vai ser justamente a mãe dele, ó, conveniente. A mãe dele que conseguiu chegar. Mas aí que tá. Tava indo em direção justamente ao bote do cu. Podia ser a mãe dele, o pai dele e o irmão dele. Só que o pai dele e o irmão dele morreram de cara. Sobrou ele e a mãe dele. A mãe dele também morreu. Então, ao mesmo tempo que é conveniente, tu já parou a pensar que, tipo assim, ó, não é muita coincidência ninguém sobrar, só ele. Mas ele fala no filme que ninguém sobrou, só ele? Ninguém sobrou, só ele. Ele foi o único sobrevivente. Tanto que os investigadores vão até onde ele tá pra entender o que aconteceu com o navio. Porque ele é o único sobrevivente. É mesmo. Quanto do tigre, né? Que deixou ele vivo. É. Que o tigre é ele. Não. Agora vem aqui, porque ó. O meu dever de casa. Sozinho também. Se ele tivesse completamente sozinho, aí ele tinha bilhotado mesmo. Meu dever de casa, que foi tão bonitinho que eu escrevi. Até uma aqui com uma eu já falei tudo que eu tenho pra falar. Tá, fala aí. Os investigadores. Tá. Eles vão lá e perguntam pra ele conta a história do tigre. Tá. E eles ficam tipo, né? Tá. Como assim? Aí tá, vou dar uma história pra você, dar a segunda história. Os investigadores escolhem a história que tem o tigre. Sim, porque nenhuma das duas tudo bem, não faz diferença. Não faz tigre. diferença, mas são investigadores, são pessoas estudadas. É mais bonito. Não tem como botar num artigo um bagulho que não tem pé nem cabeça. É mais bonito do tigre. Mas não é por ser mais bonito, é que faz mais sentido. Não é que faz mais sentido. Eles são estudados, cara, eles são quase que cientistas. Tá. Eles não vão botar uma história que não faz sentido, é um artigo científico, é um... Mas aí tu imagina os dois investigadores conversando e dizendo, e agora, qual das duas histórias vamos contar? Ele tá dizendo que... Aqui faz sentido, a da... Sim, daí um dos dois deve ter olhado um bacana do outro e disse assim, cara, vai fazer diferença? Não vai, então bota a história mais bonita. Não, é assim que cientista funciona, cara. Mas eles não são cientistas, cara. Mas eles são investigadores, cara. Eles têm um trabalho sério para ser feito. Eles não iam botar uma fábula ali, porque o cara contou. Ah, mas aí que tá, né, cara? Tudo bem, vamos botar a fábula ali. Só que chega um ponto aonde eles botam a história do tigre, botando ali, e pode botar muito bem embaixo dizendo, essa foi a história que o Pi contou. Não quer dizer que seja verdade. É a história que ele contou. Eles podiam ter botado a história triste, poderia e botar embaixo do mesmo jeito. Essa é a história que ele contou. Se de um jeito ou do outro eles iam botar embaixo essa história que ele contou, então bota a história bonita. Mas eu acho que é porque tem mais coisa bonita, cara. Aí, essa é uma das partes que me pegou bastante, essa cara. É das partes que pegou. Os caras são estudiosos, cara. Mas são humanos, cara. Eles viram o Piá chorando a morte da mãe. Sim, mas eles viram o Piá chorando a morte da mãe dele. Sabe que isso não faz diferença nenhuma, cara. Não faz diferença, irmão. Mas pra eles fazem um emprego, né, cara? Tu não acha que tem coisa envolvida do tipo, que chefe deles, que p é essa que você escreveu? Não, mas ele me contou, tá, mas ele contou também a história real.
Mas aí Pô, que eles vão tá. contar a real, né? Aí é que tá. Os investigadores não contaram que tem outra história. Eles escolheram uma história. Mas e é se uma ele- só. Tá. Mas eles já não gostaram da primeira de cara. Eles disseram o seguinte, cara, não tem como nós acreditar nisso. Aí o que ele falou? Quer que eu conte uma história que vocês acreditam? Quero. Eles contaram a história. Quando chegou na hora, os dois Mas investigadores pros se dois olharam. investigadores já era a versão real, a segunda. Tá, mas aí eu e tu se olhar. Imagina eu e tu investigador. Tá? Daí tu vai dizer pra mim assim, ó, cara, temos duas histórias. Qual que nós vamos escrever? Tu vai dizer pra mim assim, cara, vamos escrever a história real, que é a da mãe dele, Sim. né? E do marinheiro lá. Aí eu vou olhar pra tua cara e vou dizer o seguinte, cara, por que a gente não escreve do Tigre? Porque o chefe vai dizer que a real é outra. Tá, mas e se o chefe nunca souber que tem duas histórias? Se ele achar que Claro, só que tem... agora a gente tá numa licença poética total, né? Porque a gente tá Mas- imaginando cenas além que não Sim, tem. mas eu imagino que quando eles escolheram botar a história do Tigre, eles não deram opção pro chefe dele. Chefe, qual das duas histórias tu quer? Eles disseram, Não, mas chefe, essa- a história que ele contou foi essa. Mas essa é uma das variáveis, né? Sim. Do chefe ir lá e Sim. falar alguma coisa. Ou talvez os investigadores, ainda que são cientistas, Tem Cientista coração. é uma palavra muito forte, mas eles têm um trabalho sério a ser feito. ali. ainda que eles tenham trabalho sério, eles também têm coração. E é o tipo de coisa que não faz a mínima diferença. Tá ligado? Que tipo assim, ó, cara, não faz diferença se tu... Ah, mas faz, cara. Por exemplo, no meu trabalho. Meu trabalho, tá? Sim. Eu tenho que passar a seguinte mensagem. Eu tenho que fazer um banner dizendo que vai ter férias semana que vem pro cliente. Tá. Eu posso escrever com um tipo de letra e outro tipo de letra. Tá. Ambos a mensagem vai ser passada. Tá. Só que um faz mais sentido. Tudo bem. Eu vou escolher que faz mais sentido. Se o teu cliente olha pra ti e diz assim, Ismael, faz um banner dizendo que vai ter uma festa semana que vem. Tá. Beleza. Só que... Que dia? Não sei, vai ser no dia de semana que vem. Uhum. Descobre o dia e faz o banner. Quando tu tá fazendo teu esboço, tu ainda não descobriu o dia, certo? Sim. Tu vai descobrir o dia, mas já Tá. fez o esboço. Tá. Não faz diferença se o banner é azul, verde ou rosa. Porque a informação que tu tem que passar é o dia. Ou não vamos usar o teu trabalho, vamos usar o trabalho do Não, mas eu te escritor. entendi. Do escritor. Cara, descobre pra mim que dia que vai ser a festa de aniversário do Ismael. Não interessa a cor que tu vai usar pra dizer o aniversário do Ismael é dia tal. O que interessa é tu dizer o dia. Agora, se tu vai pegar um papel e vai entregar pro teu cliente dizendo: senhor cliente, eu não te sei entendi. o dia. A cor é diferente. Sim. Se não conseguiu o que o cara queria, então tanto faz a cor que tu vai fazer, a história que tu vai usar. Tá. Eles não descobriram o porquê que o navio afundou. Então não faz a menor diferença a história que o Pi contou. Vamos escolher a mais bonita. Sim. É mais fantástica. Ah, fantástica a palavra. É, por isso que eu gosto de falar que tu tá inteligente. Agora deixa eu ler um negócio aqui pra ti. É. Tu tá ligado que a minha teoria é que tudo isso que aconteceu foi imaginação dele. Foi Ah, o mas cérebro olha dele. só. Mesmo na segunda versão, o Pi nunca negou a existência do tigre. A existência do tigre. Ele nunca falou, tá, então tá, na segunda versão. Sim, tanto na segunda versão ele Ele se não cita sim, o tigre. mas também não nega. Sim, mas uma vez que ele não Ele falou, não fala, não tinha tigre, não tinha. não, ele simplesmente falou. Vocês querem uma versão que não tem nada? Eu vou te contar uma versão que não tem nada. Pra que ele vai citar um tigre numa versão onde não tá o tigre? Não, tudo bem, É que nem eu Renato. dizer pra Ele ti. não disse que a primeira versão era falsa. Tá, Assim, ele eu não vou levou. contar a segunda versão pra vocês, tá? Tá, Que é a verdadeira. tá. Não disse isso. Não, ele não disse. Ele não disse, eu vou contar a segunda versão pra vocês, porque a primeira. Porque Eu o viajei. cérebro dele acredita que o tigre é real. Mas tem um lugarzinho Mas o no tigre cérebro existiu. lá na Índia, não no barco. No zoológico deles. No zoológico deles, o tigre existiu. O tigre Então o existiu no tigre zoológico. poderia sim estar no O bote. tigre estava no navio, porém morreu afogado. Tudo bem, mas poderia sim estar no bote. Sim, poderia Seria uma estar no bote. possibilidade. Seria uma possibilidade. É. Né? Só que tem um detalhe: o nome do tigre não era Richard Parker. Nunca foi. É. Nunca foi. É. Pode ter acontecido de terem trocado o nome do tigre pelo nome do caçador, papapá, tá ligado? Tá.
Mas não era Richard Parker. Era qual? Era um outro nome aleatório. Sei lá, o nome do tigre eles chamavam de Ismael porque foi o Ismael e botaram o nome do caçador de sedento. Richard Parker é por causa da história do navio aquele e ele teve que cometer o canibalismo e tal. Isso foi a cabeça dele. Tá, mas aí que tá. Pode ser simplesmente referências. Por exemplo... Pode ser referência para o filme, né? Isso, que nem tem, por exemplo, filme da Marvel, ou filme de outras coisas que os caras botam nos gibis antigos, histórias. Então, tipo assim, tem diretor que... Eu sei que tu já concordou, mas eu só vou acabar o meu raciocínio. Tem diretor que, tipo, tá, eu vou fazer esse livro, ou eu vou fazer esse filme inspirado nessas histórias. Então, em algum momento, eu vou botar o livro ali, eu vou botar a capinha ali pra... Tem vários bagulho que usa Lilith na história, por causa da Lilith era a primeira mulher de Adão, né? Quer dizer isso. Eles usam nomes, isso, né? Eu quero dizer. Ou livros também, que nem tem o filme do Homem-Aranha, aparece lá escondidinho o gibi da primeira edição. Sim. É que nem no Dark tem o Adam e a Eva lá. Tá, entendi. Isso. Captei, peguei. Essa dos livros eu vi desse ponto de vista. Tudo bem. Não. Os livros que ele leu, sim. O Naufrágio, não. Não, Naufrágio não. O Naufrágio pode ser apenas a referência. E dos nomes que eles usaram. As Aventuras de Pi era Pim, que é o cara do Naufrágio. E o Richard Parker é por causa do cara que morreu. Tudo bem, daí eu concordo. Não, tô dizendo, tipo assim, porque na realidade... Por exemplo, assim, o subconsciente dele lembrou das histórias que ele leu nos livros e tal. Os 3 primeiros livros, sim. Sabe? Os 3 primeiros livros, só que esses 3 primeiros livros eu vejo com essas referências. Como referência? Do diretor. Sim. Não. Os 3 primeiros livros, tanto que aparece ele lendo justamente para isso. Porque os 3 primeiros livros foram que alimentaram a imaginação dele para fazer aquilo ali. Agora deixa eu ler, cara. Eu quero ler. Pesquisei no livro grandíssimo de ciência avançada chamado Google. Sim. E diz o seguinte: o cérebro pode criar memórias falsas. Um fenômeno conhecido como falsificação de memória. Como isso acontece? O cérebro recria e interpreta eventos com base em experiências, emoções e expectativas. Segundo ponto, a tendência é exagerar e acrescentar detalhes que não existiam antes. Terceiro ponto, sugestões externas, pressão social ou discussões com outras pessoas sobre um evento podem influenciar na criação de uma memória falsa. Quarto ponto, o cérebro busca preencher suas lacunas fazendo associações automáticas. O cérebro dele usou o tempo todo associações dos livros. Continua. Quem pode ter memórias falsas? Todo mundo tem memórias falsas. Mesmo entre pessoas que são normais, normalmente têm memórias. Pessoas que têm memórias boas, no caso está aqui escrito, também têm memórias falsas. E outra, segundo, algumas condições cerebrais podem causar esses erros de memória. Cara, 227 dias no barco é uma dessas condições. Sim. Por fim, quais são essas consequências? As memórias falsas podem ser inofensivas e, em muitos casos, mas em situações mais sérias, como o sistema judicial, isso aqui não interessa. A pessoa pode acabar acreditando em algo que não aconteceu realmente. Isso é o resultado de uma criação de memória falsa. Sim, mas ela pode exagerar em alguns pontos e outros não. Ela pode ter uma memória falsa de alguma coisa, mas de outra não. Exatamente. Ele pode ter exagerado sobre a ilha. Sim. Mas pode não ter exagerado quanto ao tigre. Por isso que eu te falei que ele teve na ilha. Sim. Porém, a situação do tigre foi uma memória falsa. Sim. Tá, então, tu entendeu o que eu quero dizer? Que nada daquilo aconteceu. Tipo, ele foi um naufrágio, ele tava imaginando... Tá, mas é aí que tá. Ele poderia ter imaginado também a mãe dele não tava lá. Coisa nenhuma. Tá, mas ele tava imaginando... Também, poderia. Mas ele tava imaginando essas memórias falsas. Foi uma maneira que o cérebro dele usou para manter ele vivo, tá? Uhum. Então tá. Quando ele puxa a outra história, que é a história real, né? E ele começa a chorar, é o cérebro dele catando a verdadeira história. Então tá, então eu vou te mostrar a verdadeira história.
Então ele tem as duas histórias. Ah, mas eu não sei Ele se é assim que escolheu o a cérebro cristã. funciona, cara. Hã? Não sei se é assim que o cérebro funciona. Eu queria muito ouvir tu falar isso. Dá os teus argumentos que agora eu vou chegar no final, assim, eu vou te dar no fatality. Bom, o primeiro ponto que me pega, eu ainda tô, é a questão do... Se bem que, beleza, dos investigadores, ok, eles realmente podiam... Vamos botar a história que é mais fantástica aqui. Beleza. Tá. Então, em nenhum momento, cara, por mais que a tua memória seja falha, tu esteja maluco, enlouquecendo... Em nenhum momento ele negou. O quê? Tu é isso que tu vai dizer? Não. O Pi em nenhum momento negou? Não. A tua mente, ela vai mudar algumas coisas e outras não. A tua mente não vai te teletransportar com um bagulho completamente diferente. Tipo, eu tô aqui no caminhão. Ela não vai fazer o meu notebook virou um celular, o caminhão era preto virou azul, isso daqui agora é uma faca, isso daqui agora é um machado. Não é tudo que vai mudar. Não, agora eu não tô dentro do caminhão, agora eu tô numa moto. Não, agora eu tô deitado na minha cama. Não. Tem coisas que continuam sendo o que é. Posso falar? Claro que não. Tem coisas que continuam sendo o que é. Em nenhum momento, teve um resquício de vida humana naquele barco, além da dele. Nada. Posso falar? Não, eu tenho mais coisas pra falar. Então, esse é um dos pontos também. Que vai para aquele lado. Ou ele estava com o tigre, ou ele estava completamente solitário desde sempre. Sem mãe, sem... Só ele. Tá? Outra coisa, quando ele tá na ilha. Ele tá na ilha, e aí tá de noite ali, começa a ter os negócios diferentes acontecendo, os suricatos, tudo voltam, e o tigre volta pro barco. E tá confuso, sem entender o que tá acontecendo. Agora, a segunda versão, a gente tá falando onde o Pi e o tigre são a mesma pessoa. O Pi deveria voltar pro barco também. Mas aí não volta pro barco. Como tu sabe? Na segunda versão ele nem contou que teve na ilha. Tá, mas aí que tá. É o que a gente tá vendo, é o que ele contou pro cara. E tu falou mesmo que ele foi numa ilha. Ele esteve numa ilha. Exatamente. Sim, ele esteve na ilha. Provavelmente, quando ele diz que o tigre voltou pro barco, né? Foi quando ele percebeu que ele tinha que ir embora da ilha. Certo? E daí o que ele imaginou? Eu percebi de noite que eu tenho que ir embora pra ilha. Ele olhou pro barco e ele viu no barco, meu instinto animal tá lá naquele barco. Se eu ficar aqui, meu instinto animal não tá comigo. Mas se eu voltar pro barco, meu instinto animal tá. Não é viagem, cara, é a mente do cara. Continua aí. Sim, eu tô olhando aqui pra ver. Tá. Pera aí, já que eu consegui falar, tu disse que, porque não tinha momento algum, tu troca o caminhão, sim. isso aqui e aquilo, né? Sim. Beleza, mano. Quando eu tenho fobia de aranha. Tá. Se eu vejo uma aranha muito grande, ou sei lá, tomo um susto com uma aranha em cima sei lá, de uma pedra ali, tá ligado? Pode ter certeza que de noite eu vou sonhar com uma aranha, talvez em cima da minha cama. Porque a minha cabeça, tudo aquilo que eu vivi de dia, vira sonho de noite. Se eu passei o dia inteiro vendo filmes sobre baleias nadando na água, e aí, antes, sei lá, no meio da tarde, eu tomei um cagaço com uma aranha que estava em cima do meu sofá. Provavelmente, quando eu dormir de noite, cara, eu vou sonhar com uma aranha nadando numa piscina. Entendeu? O teu cérebro busca associações e tenta montar. Aí o cérebro, ele vai... Alguma coisa que tu tá vendo, ele vai moldar para aquilo. Ele vai mudar, ele vai fazer essa coisa ser outra coisa. Ou às vezes vai pegar um negócio que não tem nada a ver. Vai pegar uma memória de quando eu era criança, andando de moto com meu pai, e vai botar que, na realidade, era eu andando de jet ski com meu irmão. Tudo bem? Mas ali o Pi estava vendo um tigre caminhando no bote. A licença poética tá no não, tudo tigre bem, ser licença ele. Poética. Sim, existe o tigre é o lado animal dele. Mas é que foi escrito de uma forma... Tudo bem, aí entra aquele ponto que ele realmente estava imaginando aquilo. É tão bom que tu já tá confuso. Tu começou com certeza. Agora eu vejo dúvida no teu olhar. Não é nem dúvida. É porque as coisas que eu tinha mais fresca na cabeça eu falei. Agora eu tenho que recapitular mesmo. Eu vejo dúvida no teu olhar. Você não tem certeza do que está falando. Aceita.
Vou te convidar para fazer parte da seita. A seita que dói menos. Eu nem lembro o que eu tinha falado antes. Mas tudo bem, vamos pensar a parte. Vai lá. Na cena da tempestade. Tá. Acontece toda a tempestade, né? E o Pi tá em êxtase, ele tá em... Deus! Deus veio falar com a gente! Deus veio falar com a gente! Lembra? Sim. Ele tá maluco, ele tá bem, ali ele tá bem. Pode estar maluco, mas fisicamente ele tá bem. Tá. Na cabeça, naquele momento que a gente tá vendo, ele tá bem também, ele não tá assustado, ele tá bem. Tá. Deus tá aqui, veio falar com a gente. O tigre tá completamente apavorado. Sim. E aí ele começa a se questionar do porquê que Deus está assustando o tigre e tal. Sim. Em todos esses... Claro, esse é um evento isolado, mas teve outros também em que diferem o Pi do tigre. Como seres diferentes, e não um só. Quando o Pi olhou pro céu e ele viu aquele clarão que ele achou que era Deus, ele começou a gritar: Deus! Deus, vem aqui! Ou seja, eu tô indo, eu vou morrer agora, Deus veio me buscar, eu vou ver meu pai e minha mãe. Certo? Então, naquele momento, ele achou o quê? Eu vou morrer. Deus tá aqui, ele me ouviu. Tá ligado? E aí, quando ele olha pro tigre... Não acho, porque ele ficou animado com Deus. Sim, mas se eu vejo Jesus agora, eu vou ficar feliz, mano. Eu tô indo pro paraíso. Não porque tu vai morrer. É porque Deus tá... Cara, é aquela velha história. Eu espero pela volta de Cristo. Sim. Se Deus voltar... Azar o que aconteceu, cara. Eu quero daqui pra frente. Mas ali, a gente não tava falando de um Deus que veio para levar ele pro paraíso. É um Deus que tá aparecendo para ele como Deus apareceu para Moisés. Pois é, mas aí tu não sabe que se Deus apareceu é porque ele tá salvo. Ou ele vai pro paraíso, ou não. Ou ele vai pra terra, ou ele vai pra algum lugar. Mas na imaginação dele, acabou o sofrimento. Deus tá aqui. Quando ele olha pro tigre, o tigre tá apavorado, morrendo de medo. O tigre é o lado animal dele, cara. Ah, meu, mas... Ou não, ou é só um tigre, realmente. De um lado... Outra coisa... Tá, pode falar. De um lado a religião dele falando, do outro lado o instinto animal de sobrevivência falando. É a razão versus a emoção. Se a razão fala mais alto, a emoção fica retraída. O instinto animal dele ficar assustado. Se for um instinto, realmente. Se eu começar a falar com a minha razão, a minha emoção fica retraída. Mas graças ao instinto animal, ele ficou salvo. Sim, porque quando ele olhou pro lado que ele viu o instinto animal dele com medo, ele foi lá e tentou salvar o instinto animal. Por quê? Para se manter vivo. E aí ele esqueceu Deus. Da mesma forma como o náufrago queria salvar a bola. Exatamente. E a bola não é instinto animal, a bola é uma bola, é assim como o tigre é um tigre. Sim, mas aí são traumas diferentes, né? Mas é a companhia que não deixa alguém maluco, totalmente. Talvez não houve mais nenhum sobrevivente, porque nenhum sobrevivente teve uma companhia para ficar junto. Tá, pode ser. Quando acaba a tempestade, não sei se tu se ligou, eu me liguei e falei, cara, que legal. Quando acaba a tempestade, aparece o take deles no barco, um céu limpo e um arco-íris. Sim. Remetindo ao Arca de Noé. A aliança, né? A aliança é a Arca de Noé, que é um barco naufragado não sei quantos dias, e depois o arco-íris. E a Arca de Noé é um barco onde tinha seres humanos com animais. Sim. Assim como o Pi com o tigre. Sim, muito bom. Na Arca de Noé, pessoas reais, animais reais. Sim. Ali também, o Pi uma referência real, muito boa. E um tigre que também é real. Sim. Não te esquece que o Pi também é cristão. Uma das religiões dele é cristão. Ele também leu a Bíblia. Sim. Ele também sabe que depois da tempestade, assim como eu e tu sabemos, ele também sabe. Sim. E a imaginação dele também pode ter. Mas é que se pautar tudo na imaginação fica complicado. É que eu tô batendo na tecla que ele tá louco. Sim. A imaginação dele a loucura manteve ele vivo. Mas é que o tigre aparece antes dele estar louco. Não, tudo bem, que daí se ele ficou louco no final, tudo vai... Tudo que ele vai embaralhar. Exato. Mas é que se tu botar isso, aí não tem nem o que falar. Mas sobre nada. Tudo bem. Vem com teus argumentos, mano. Já tô engatilhado aqui. É porque é essa parada dele. Ele enlouqueceu no final. Tudo bem. Aí tudo embaralhou. Aí não tem mais conversa. Aí realmente acabou
Mas é onde eu bato que o tigre nunca existiu. Eu comecei falando isso. Tu disse que o tigre existiu. O tigre existiu. Tava lá no zoológico, apareceu pra gente. No zoológico. Tá. Por sinal, tem um tigre no zoológico de Sapucaia, né? Uma vez eu fui no zoológico de Sapucaia, apareceu um tigre igualzinho do Richard Parker. Aí tinha um gurizinho do lado, assim, e o gurizinho disse: olha, pai, Peter Parker. Peter Parker? Meu Deus, cara. Acertou, né? Mirou na referência e errou no personagem, tá ligado? Sim. Peter Parker! Não, mano, Peter Parker é o Homem-Aranha. Richard Parker é o tigre. Pior que depois que eu vi o filme, eu olhei pro meu gato, que o meu gato ele é amarelo e é tigradinho. Cara, que vontade de botar Richard Parker. Tá, eu tinha um cachorro. Ele não me responde pro meio-dia, acho que eu vou me chamar mesmo. Daqui a pouco ele responde. Eu tinha um cachorro, o nome dele era Pi, por causa desse filme. Ah, é? Agora todo indiano pra ti é cachorro. Tudo bem. A gente já sabe agora como é que funciona. Não, eu tive conceituoso. Era um... Como é que é o nome? Um Yorkshire. E aí, quando foi pra escolher o nome, eu disse Pi. Foi tipo na semana que eu assisti o filme, sabe? Daí eu disse Pi. Deu. Vai ter mais algum argumento ou já posso te derrubar? Não, eu tenho, peraí. Até agora, a gente começou com tu tendo a certeza. Não, que o tigre existe. Eu ainda tenho a certeza, só que as minhas informações que eu tinha mais frescas na cabeça eu já soltei. Por isso que eu falei, eu vou anotar. É porque assim, ó, tu tem o teu ponto de vista que bate de frente com o meu, não simplesmente pelo fato do tigre ser real ou não. Sim. É pelo fato de ele estar maluco. Sim. Então qualquer coisa que eu fale, ele tava maluco. Sim. Aí complica muito. Porque eu tô te dizendo que não é que ele tá maluco, é que é o cérebro dele usando o tigre como mecanismo de defesa. Por que o cérebro dele não usou uma garça como mecanismo de defesa? Porque a garça não é um animal feroz que vai manter ele vivo. O tigre vai. Então o cérebro dele fez essa associação e salvou ele. Bom, mas o que eu ia falar é que, por exemplo, teve a parte que ele chora, cara, quando o tigre não olha para trás, também pode ser como, é a companhia que ele teve. Que manteve ele vivo. Uma companhia real. Eu não choro quando sei lá, eu tô pensando no exemplo. Eu tô muito brabo com alguma coisa. Esse sentimento de brabeza tá em mim forte. Só que acontece alguma coisa que vai embora esse sentimento. Cara, eu não choro feito uma criança. Eu choro feito uma criança quando meu cachorro morre. Eu já vi isso em outros filmes. Eu tô tentando lembrar um que eu consiga te falar agora. Mas já vi em filmes onde o cara tá brigando ou a mulher tá brigando com alguém. E aí a pessoa começa a brigar e começa a dar soco e brigar. Daqui a pouco começa a chorar e alguém abraça e a pessoa fica chorando. Porque... Vou te trazer pra minha vida. Uma vez no colégio, eu nunca fui brigão. Nunca fui. E eu me piquei no palco com um colega, derrubemos metade da sala de aula, a soco e chute. E como eu não era muito brigão, o que eu pensei? É tudo ou nada. Se eu não bater, vão me desmanchar, pau. Então, dei meu melhor ali. Sim. Digamos que naquele momento eu saí vitorioso. Quando eu me sentei na cadeira que passou a adrenalina, eu comecei a chorar, desesperado. Porque, cara, era uma novidade. Mas aí foi meio que um arrependimento? Também, não digo arrependimento, mas medo daquilo ali. Entendeu? E aí eu comecei a chorar, porque eu me apavorei. Tá ligado? Entendi. Eu vejo, quando ele vê o tigre indo embora, que ele, tipo assim, ó, se não tivessem salvado ele não tinha chorado. Mas na hora que o pessoal veio salvar ele, pegaram entre 3, 4 pescadores e estavam carregando ele até um hospital, ali ele viu o quê? Tô salvo. Sobrevivi. Ali ele começou a chorar. Porque ali ele chora olhando pra floresta. Sim, porque daí ele ficou olhando pra floresta. Na cabeça dele, o instinto de sobrevivência dele ele não precisa mais. O tigre que manteve ele vivo não precisa mais. Mas tu acha que a mente dele materializou um tigre? Sim, a mente dele materializou um tigre.
Aí me falta conhecimento científico, mas é possível É possível. a mente materializar algo, Eu li pra ti. mas por 200, não sei quantos caras disso. Mas a gente não sabe se ele materializou no primeiro, no meio ou no final do. A gente só sabe que ele materializou um tigre. Se ele materializou, a gente viu ele materializar desde o início, né? Sim. É um filme, então, cheio de significado. Cheio. Agora tu cheio veio. de significado, Muito. significado. Muito significado. Sabe o que o Pi falou pro escritor? Não. O escritor falou pra ele. É muita coisa pra entender o que significa. E o Pi fala, se aconteceu, aconteceu. Não precisa significar alguma coisa. Cara. Não pode ser também uma alfinetadinha do diretor, tipo, cara, muito significado. Mas na real não tem. É realmente um tigre e um cara que se naufragou. Mas aí é ele falando. Quantas vezes ele deve ter contado essa história? Quantas pessoas duvidaram? E daqui a pouco, tu imagina tu contando essa história. O que aconteceu quando ele era adolescente. E ali o Pi não é nem um guri, né? Já tá lá com seus 40 e vários. Sim. E tu imagina. Cara, se aconteceu, aconteceu. Qual o significado? Cara, eu não sei. Porque o significado que eu quero te mostrar é que pra que acreditar no mundo onde não existe Deus se acreditar no mundo que existe Deus é mais bonito? Pra que acreditar na história que a mãe dele virou comida de cozinheiro se acreditar num tigre comendo uma zebra mais bonita? Pode ser, mas ele não estaria colocando daí Deus como algo irreal também? Não. Tem a história verdadeira e a história do tigre que é inventada. Mas pra mim, convencer um ateu que Deus existe, eu só tenho um argumento. A experiência que eu, cristiano, tive com Deus. Não necessariamente. Isso eu não consigo provar pra ele. Tu pode usar profecias que já aconteceram. Tudo bem. Posso usar profecias, um monte de coisa. Mas que é mais fácil de acreditar. É mais fácil de acreditar. Do que uma experiência que ele pode dizer que tu tava maluco. Sim, mas ele pode dizer o seguinte, cara, isso não tem nada a ver, cara, essa profecia, tu não sabe se foi escrito mesmo. Cara, foi uma má interpretação, sei lá. Não, porque profecia tu acha. Não, mas se tu conversar com... Sim, mas daí ele vai dizer o seguinte, essa profecia desse navio que afundou aí, e o cara usou o mesmo nome no livro 50 anos antes de acontecer. Era uma profecia. E não tá na Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Não. Tá mas ligado? tem profecia que tem. Sim, mas isso que eu tô dizendo, tem muito ateu que se conversar com ele vai debater. E ele vai dizer, cara, não... Se tu acredita, que bom pra ti, mas eu não... Aí eu vou dizer pra ele o que, cara? Cara, mas assim, como é que eu nunca vi esse Deus aí, cara? Eu posso dizer pra ele assim, cara, mas eu senti... mas tu sentiu, eu senti, me prova. Cara, não tem como te provar, porque eu senti. Assim como eu senti o gosto de uma laranja que era doce, tu não sabe. Tá. Entendeu? É uma coisa que tu sente. Eu não consigo te expressar o meu sentimento. Eu consigo te falar sobre ele. Mas te mostrar ele eu não consigo. Eu senti. Entendeu? Uhum. O Pi, ele acredita em Deus. Ele tem uma fé naquilo ali. E ele falou. Quando os caras perguntam por que ele acredita em Deus, ele fala. Se eu posso acreditar num mundo onde não tem Deus, por que eu vou acreditar num mundo que... Tipo, se eu posso acreditar num mundo que tem Deus, por que eu vou acreditar num que não tem? Eu tenho muito mais vantagens acreditando. Mas e será que ele existe mesmo? Cara, pra mim ele existe, porque eu tive experiências com ele. Cara, mas a tua experiência não tem nada a ver, cara. Que deu acaso que aquele frio na barriga que tu sentiu é porque tu tinha tomado um Guaraná antes e ele tava borbulhando. Não interessa, pra mim foi, não. Mas aí, vamos supor que tu é um náufrago. Tu teve toda essa experiência traumática de naufrágio, enfim. Só que aí depois tu, assim como o Pi na tua versão, recuperou a memória, falando que o macaco era a mãe, né? Enfim, a segunda versão da história, que seria a verdadeira. Recuperou a memória. Vai continuar contando agora tu sabe que é maluquice? Se a minha cabeça me faz acreditar que a história do tigre é verdadeira, eu vou continuar. Tá, mas se ele chorou ali, não é porque ele... foi isso que aconteceu. Tá bem. Tá bem. E aí é o detalhe. Se tu pode contar uma história do tigre com riqueza de detalhes,
e deixar as pessoas impressionadas com a tua história de naufrágio, pra que tu vai contar a história da tua mãe morrendo? Por que tu vai contar a história de alguém comendo a carne do outro coleguinha que tá do lado? Por que tu vai contar a história de tu comendo a carne de uma pessoa, sendo que tu é vegano? Pode ser, mas é que também tem uma grande chance de tu contar a primeira versão e só ser taxado de louco, né? É um risco, né? Bom. Por eu dizer que eu sou crente, eu acredito em Deus, pra muita gente eu sou louco. Tu também. É. Não é? Isso é. Por isso que o Chorão gravou a música Só os Loucos Sabem. Sim. E essa música é uma música cristã. É. Se tu prestar atenção, ele tá falando disso. Sim. Não, vou botar um pedacinho. Vou botar um pedacinho só pra pessoal. Só os loucos sabem. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Não, realmente, essa música é depois que. Acho que foi tu que me deu essa informação. É. Depois que me deu, eu ouvi e falei, caramba. É muito É isso. mesmo. É muito isso. É mesmo. Pode até não ser, mas serve. Não, mas é. É Ele mesmo? falou. Então tá. Ele falou. Ele foi na igreja Bola de Neve e depois do culto ele voltou pra casa e escreveu. Daí quando ele fala, agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Sim. Eu vou recomeçar e é bom contar com você, que é contar com Deus. Show de bola. Tá. É isso que eu falei do Pedro, porque eu. Mas realmente, talvez eu continuaria contando a história do tigre. Sim. Pode ser mesmo. Tá, Sim. então agora eu te Tá. deixei confuso. Tá, me fala a tua. Agora eu vou te dar a fatality. É. Fecha o teu notebook. Guarda o notebook. Me fala. Tu assistiu o filme A Torre? A torre. Das duas gurias idiotas que sobem numa torre pra escalar? Sim. A guria tava viva ou era imaginação dela? Fatality. Mas é. Não, pera aí. Aí. A amiga dela tava morta na metade do filme. Era tudo imaginação dela. Pra manter ela viva. Exatamente como o Pi. Ela materializou a guria. É verdade. Exatamente como o Pi. É a mesma história. É verdade. A guria tava morta o tempo todo. É verdade. Mas ela imaginar a guria viva. Não, a guria tava viva. E eu tenho o mesmo morreu. argumento. E morreu. Ela não morreu, ela tava. Vamos fazer outro episódio. Vai pagar a janta? Não. Vai pagar a janta. Não, eu não me convenci. Tô te falando. Trazendo é o filme. verdade mesmo. E esse filme A Torre Foi é tu que onde... falou. É mesmo. Foi tu que me falou. Fui eu que Nós falei que tava eu tinha o conversando. final perfeito. Daí quando tu falou do final perfeito, eu disse, nós temos que gravar um episódio sobre o filme A Torre. Tu me abriu a cabeça na hora, assim. Eu digo, cara, tá aí o argumento com as aventuras de Pi. É exatamente a mesma coisa. Ah, não é o argumento inteiro, mas ele Ele- vem na pegada da mente se materializar um... Claro, e daí, É. se tu usar a mesma lógica que no filme A Torre, Nos equivocamos. Na verdade, o nome do filme é A Queda. O que não faz o menor sentido, porque ninguém cai nessa birosca. Mas aí o resto do episódio a gente falou o filme A Torre, né? Então fiquem avisados. a guria materializou a amiga dela. Bom, quem não viu o filme vai odiar nós agora, porque... Não, mas é que assim, o filme, Porque o filme A Torre, eu conheço gente que não gosta, acha ruim. Ruim. Eu sou um. E Tu acha agora, eu acho horrível. Só que agora eu quero assistir de novo com esse outro olhar. Porque eu só vi uma vez. E eu odiei o filme. Cara, o filme A Torre, eu acho... Não vou dizer que ele é maravilhoso, tá? Mas eu acho um bom filme. O final estraga. Sim, o final estraga. Porque a guria tava morta o tempo todo, aquela merda ali, Não né? não por isso. Mas os policial chegando, você salvando ela. Ah, cara, é que é Não um precisava, filme, não é precisava. um filme que, na moral, te dá raiva, né? O tempo todo. Por que os idiotas querem ir Tá, lá? mas antes de falar da torre, que dá pra emendar, porque é Sim. o mesmo. É a mesma coisa. Claro, fugindo completamente. Mas Deus não podia também ter feito o tigre ir no barco pra ele, através das leis rigorosas que ele teria que criar pra conviver com o tigre e sobreviver? E Deus também não poderia ter feito a guria da torre ter ficado viva o tempo todo com a amiga dela? Poderia, mas daí são diretores diferentes. Vai ter resposta. E ele quis que ela morresse. Vai ter resposta. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha a resposta.
É a resposta. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas uma coisa é certa. Não, mas realmente. Eu aperto tua mão, E vai pagar a janta de casal. pago a janta de casal, mas eu vou ter que pedir pra ti um tempinho pra juntar Tô muito dinheiro. feliz, cara. E assim, ó, Deus realmente poderia. Bateu a cabeça. Deus poderia ter colocado o tigre no barco e tal. Mas, que nem falou, tem tanta coisa a mais que dá a entender que o tigre é. Se não tivesse, por exemplo, se não tivesse os 3 livros, se não tivesse o reflexo do tigre na água, se não tivesse outras coisas, poderia dizer que o tigre existiu mesmo. Sim. Ou Deus botou o tigre no barco, mas é que daí não é só uma coisinha. não é só é muita coisa. É. E daí tu vê que realmente, porque se tu for assistir o filme A Torre, tu vê com riqueza de detalhe, tu acredita que a guria tá viva. Sim. E aí quando tu vê que a guria tá morta, por sinal ela volta na memória dela e ela lembra as coisas que realmente a guria não tava ali. Era tudo imaginação dela. Lembra. E é o que acontece com o Pi quando ele conta a história da mãe dele. Só que a guria ficou ali na torre, sei lá, 2 dias, 3 dias. Não sei quantos dias ela fica ali. Horas, não sei. Tá ligado? Ah, não, é dias. É dias, né? Mas ela fica poucos dias, ele não fica muita coisa, Não né? fica muito, porque Agora o Pi ficou 200 e poucos dias. Quer dizer, a noia dele foi muito maior, né? Tipo, daria pra dizer que a guria fumou uma maconha e o louco 1 quilo de pedra. Né? Sim. Mas, cara, um botezinho daquele sobreviveria à tempestade? Sim, sobreviveu. O Pi sobreviveu. Não, mas aí que tá. É que assim, ó, na realidade é um bote salva-vidas. Tá certo. Muito Tá bom, certo, né, tá cara? certo, Pai, tá aquela. Quando tu falou da torre. Palmas pro diretor desse filme que fez Fez, né? Ah, teve um livro, já tinha um livro, não foi tudo ideia do diretor. Não, tudo bem. Mas. Pra passar isso pra tela, Pra meu passar irmão, isso tem pra que tela, saber não foi- fazer direito. Foi. Tem que saber fazer direito. Em nenhum momento ele deixa claro que o tigre não é real ou que o tigre é real. Cara, era uma escorregadinha pra fazer isso. Não era pouquinha coisa. E ele conseguiu. Porque ele conseguiu deixar o pessoal com o meu pensamento e com o teu. Exato. Exato. Agora, vamos lá. Quem tá ouvindo o episódio? Se Eu me convenci de que o tigre é falso. tu te convenceu Pode ser que quem tá ouvindo ainda não. Sim, mas Pode ser. é porque não assistiu o filme A Torre. Depois pode desse ser. mundo de argumento. Agora, sem eu te falar do filme A Torre, talvez tu nunca ia pegar. Tu não ia te aceitar. Tu tava na dúvida. Era a cereja do. Aquilo foi a cereja do bolo. Sim, Foi pode a ser. cereja do bolo. Pode ser que eu não iria, mas é que eu lembrei que porque o Pi, a primeira vez que eu assisti, eu era adolescente. Sim. A Torre não. A Torre eu já vi consciente, com a consciência formada, né? Então, assim, eu acreditei fielmente que a guria tava viva. tava viva. Eu também. Assim como eu acreditei no Tigre, né? Então aí realmente, aí bateu uma É um- experiência com a outra e É um plot Fechou. twist muito bom. Muito bom. Ambos são. Dá pra te dizer que são bons filmes. Se tu for olhar por essa. Eu Por acho essa... um bom filme, A Torre. Eu acho um bom filme. Só que o final perfeito pra mim... Tu lembra do final? O que acontece? Eu lembro que Ela- a polícia chega. Ela bota o celular no tênis e joga. Tá. Acho que ela mandou mensagem. Ela mandou Sim. mensagem, só que lá em cima não tem sinal. Sim. Só lá embaixo. Daí o sinal. Aí ela pega o telefone, bota no tênis. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Acho que foi isso sim que aconteceu. E toca. E aí o celular vai. E Manda me mensagem. manda mensagem. Daí beleza, a polícia resolveu. Daí a polícia vai lá. Tananana, e resgata a guria. Resgata, né? Sim. Resgata, tá. Acaba o filme. Feliz. O filme todo é tenso. O filme todo é tenso. Não sei se tu ficou tenso. Eu fiquei. Sim. A parte que aparece o urubu, então, meu. E aparece por causa da guria morta, né? Aparece a guria morta. Exato. O filme todo é tenso. Aí chega o final feliz. Mas muito feliz. Muito distante. Ela foi resgatada, a polícia chega e vai. Pra mim, o final perfeito. Ela bota o telefone na bota, Tá. toca a bota. Tá. Tela preta. Acabou o filme. Acabou. Eu iria um pouquinho mais. Ou- Alguns segundos a mais. Ou botou o celular na bota, tocou a bota, plim, tela preta. Eu iria ainda assim uns 2 segundos a mais. Bota o telefone na bota, joga a bota.
né? Plim. Exato. Mandou a mensagem. Toca o celular do pai dela. Foi o pai dela que mandou a mensagem. Toca o celular do pai dela. O pai dela olhou o celular. Tela preta. Pode ser. É a mesma coisa. Mesma lógica, mas para ali. Mas eu acho que não tinha nem que chegar no pai. Eu acho que tinha que botou o celular na bota. Claro, pra não ficar... Tem que mostrar que a mensagem foi enviada. Exato, por isso que eu digo o pai dela. Mas eu acho que não precisa do pai dela, por quê? Botou o celular na bota e jogou a bota. Plim! Tela preta. Foi salvo ou não foi? Aí cabe a nós decidir. Porque se chegou no pai dela, ela vai ser salva. Verdade. Agora pensa uma mina azarada, né? Perdeu um namorado e depois perdeu uma amiga, né? Tu subiria numa torre por uma cacetada de dinheiro? Eu paguei o Antônio pra subir no meu telhado e pintar. Eu acho que eu ia subir numa torre, cara. Ah, eu acho que eu subiria. Capaz. Tinha que valer muita grana. Tá louco? Sim. Cara, as gurias subiram. Olha só, as gurias subiram sem um paraquedas nas costas. São muito burra. São. Duas patetas, cara. Por isso que eu te digo, o filme da raiva do início ao fim. Ah, isso sim. Da raiva do início ao fim. Primeiro não, começou ponto. a subir, ele quebrou o negócio enferrujado. Desce, porra. Aí falou, vamos descer porque Exato. não dá. Desce, cara. Desce. Tu Ai, desce. mas vamos até lá em cima. Então vai Não. tu, idiota. Eu não vou. Desce. Desce. Mesmo assim, vamos supor que elas não estavam com paraquedas. Né? Vamos supor que elas estavam com paraquedas nas costas, tá? Elas não foram com paraquedas. Não Eu foi. tenho quase certeza que não. Não foi. Mas vamos lá. Foram com paraquedas, tá? Tá. Começaram a subir a escada e quebrou. Ah, mas tava indo muita grana. Muita grana mesmo. Vamos subir. Por todos os obstáculos, elas conseguem subir e ficar lá em cima. Obstáculos é foda. Por todos os obstáculos, elas conseguem subir e ficar lá em cima. Cara, subiram já. E conseguiram trocar o bagulho. Desce. Ah, mas quebrou a escada. Por isso tu tá com paraquedas, imbecil. Agora tu pôs de paraquedas e desce. Simples. Tudo bem. Tudo bem. Se eu tivesse com paraquedas, eu subiria numa torre dessa por dinheiro. Eu nem de paraquedas. Ah, tô no meio da escada, a escada quebrou. Tranquilo, eu tô com paraquedas, é só puxar uma cordinha. É que- O problema do paraquedas é que não tem como testar antes se funciona, né? Justamente. Que É que assim, ó, merda. a chance de eu morrer, de eu pular de paraquedas, o paraquedas não abrir e eu morrer, cair no chão, é muito maior do que se eu simplesmente não tentar. É só ficar no chão. Tá, mas olha só. Cara, se vamos supor que tu vai subir na torre, tá? E tem um paraquedas. E o teu paraquedas não abrir, aí é porque era o teu dia, velho. Mas tá ligado? Se eu não subir na torre nem com nem sem paraquedas, a Não, mas chance de morrer é muito mas menor. a gente tá suponhando que tu ia subir na torre. Ah, claro. E eu, o Cristiano que pagou o cara pra subir no telhado e pintar, porque eu não subo. Não, tá certo. Agora vem. Tem certas coisas que, né? E o tigre... O tigre é falso. O que tu quer jantar? Se chegou até aqui, já fica pro próximo episódio, compartilha com teus amigos no Instagram, lembrando que a gente tá botando os assuntos que vão ser lançados aqui, falta base, e até mais.